continuidade à nossa lição, a lição de número 9, que tem sobre título Uma Igreja que se arrisca e que está na revista A Igreja em Jerusalém. Vamos dar continuidade ao término dessa lição hoje, que é a parte 3, Estevão e o martírio da igreja. Vamos lá, mas antes de mais nada, vamos começar com a nossa oração e pedir para que Deus venha falar ao nosso coração e que a gente venha aprender mais sobre a vida do Senhor, sobre a sua palavra. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, quero te agradecer mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito, tudo aquilo que o Senhor fará. Tome em tuas mãos a nossa vida, nos orienta a aprender a tua palavra. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Vamos lá. Hoje é a terceira parte dessa lição. Estevão e o martírio da igreja. Ponto 1. Contemplando a vitória da cruz. Diante de um grupo enfurecido, em Atos 7:54, Estevão contemplou a glória de Deus. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Atos 7:56. Uma igreja que contempla o Cristo glorificado não nega sua fé, pois ela contempla a vitória da cruz. Assim como Estevão, o apóstolo Paulo demonstrou estar pronto não somente para sofrer pelo nome de Jesus, mas morrer por ele. Atos 21:13. Uma igreja que mantém seus olhos no Cristo glorificado não tem nada a temer. Então, o que acontece aqui? Estevão, ele está de frente para uma multidão enfurecida porque eles não aceitam que Jesus é o Filho de Deus. E com isso, o que acontece? Estevão, nós sabemos que ele vai ser apedrejado até a morte, vai ser o primeiro mártir, mas ele consegue ver o reino de Deus. Ele consegue ver as portas dos céus se abrirem e ver que Cristo é o Filho de Deus. Ele já tinha reconhecido isso antes da morte, antes de ser apedrejado. Ali foi somente a confirmação. E como que essa confirmação vai acontecer nas nossas vidas? Quando nós confiamos sempre que o Senhor Jesus é o Filho de Deus. Que o Senhor Jesus não é somente um simples homem, um simples profeta que passou por aqui. Não é somente um teólogo, um estudioso da palavra, mas sim o verdadeiro Filho de Deus. Isso é o que acontece quando nós acreditamos que Jesus é o Filho de Deus. E quando nós morrermos, sendo de morte natural, sendo de perseguição, sendo do que for, nós vamos ver a glória de Deus. Nós vamos ver o céu se abrindo para ver Cristo à sua destra, à destra do Pai. E é isso que nós devemos fazer. Nós devemos buscar a Deus todos os dias, confiar que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, porque dessa forma nós não teremos medo de morrer, porque o morrer para nós não vai ser um desespero, não vai ser uma dor, mas sim a confiança que nós iremos para o céu encontrar o nosso Senhor Jesus Cristo, como Ele nos prometeu, esperando para nos levar para as moradas que ele foi para preparar. Amém? O ponto 2. Perdoando o agressor. A última declaração de Estevão, antes de sua morte, é marcante e cheia de significado. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Atos 7:60. Aqui vemos um cristão que não teme a morte, porque contempla a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Temos aqui a figura de uma igreja que literalmente se dá pelo perdido, que se sacrifica por ele. Esse deve ser o modelo a seguir. Então, qual é o modelo a seguir? Muitas das vezes, ainda mais hoje em dia, nós estamos sendo ensinados que a gente tem que se vingar, que a gente tem que guardar essa raiva para se vingar das pessoas que nos fazem mal. Só que Estevão aprendeu
justamente com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, antes de morrer, antes de dar o último suspiro, ele fala a mesma coisa que Estevão falou. Pai, não impute pecado a essas pessoas, porque eles não sabem o que fazem. Então nós temos Jesus no seu ministério terreno, ele nos ensinou que nós temos que orar por aquele que nos faz mal. Sim, são aquelas pessoas que nos fazem mal, que nos maltratam, nos castigam, nos batem, nos humilham. São pessoas assim que nós devemos orar, principalmente por elas. Ah, então eu devo deixar de orar por aquele que me faz bem. Não, não é isso. Lembra da parábola do bom samaritano? Quando Jesus fala que o bom samaritano parou e cuidou daquele judeu? O que acontecia? Os judeus e os samaritanos, eles eram inimigos. Então, o que acontece? Aquele samaritano pega aquele judeu que sempre o humilhou, sempre o xingou e vai cuidar dele. Imagine quando aquele judeu ele levanta e acorda daquela estalagem e vai falar para o dono da estalagem: ué, quem me trouxe aqui? Quem cuidou de mim? E aí ele aponta: a pessoa que cuidou de você, deixou aqui, pagou tudo, está sentada naquela mesa, está à tua espera. E ele olha e dá de cara com o samaritano. O que deve ter passado na mente e no coração daquela pessoa? Nossa, aquela pessoa que eu sempre maltratei foi a que me esticou as mãos. Ali a gente não sabe se tinham, se eles eram inimigos pessoalmente ou não, se eles se conheciam ou não, mas nós sabemos que aquele homem que é chamado de bom samaritano, o que ele faz? Ele não se importou com quem estava ali. Ele não se importou se era um judeu, um romano ou quem fosse. Mas o que ele fez foi estender as mãos. Ele estendeu as mãos, ele entendeu os mandamentos que Deus já tinha deixado e sem mesmo, ou até em alguma situação, escutou a explicação de Jesus falando o que deveria ser feito. Que nós deveríamos amar aquele que nos maltrata, fazer por aqueles que nos perseguem. E isso Estevão percebeu, porque mesmo ali, sendo apedrejado, ele pediu para que Deus o perdoasse. E é dessa forma. Às vezes hoje nós sofremos uma perseguição, alguma coisinha que nem é um apedrejamento diretamente, mas é só figurado, não é literal, e a gente já está querendo que a pessoa saia de perto de nós. Às vezes a pessoa está no trabalho, é o nosso companheiro de trabalho, e a gente, em vez de procurar se acalmar e fazer com que essa pessoa enxergue Cristo em você, a gente está orando para que Deus tire aquela pessoa de lá. Aí, o que acontece? Deus, em vez de tirar aquela pessoa, tira você. Sabe por que tirou você? Porque ele te colocou ali para convencer aquela pessoa que você tem Cristo. E aí o Espírito Santo poder agir e convertê-la para o reino dos céus. Porque nós não convertemos, nós convencemos. Quem converte é o Espírito Santo. Aí Deus fala: você não quer convencer, não? Não quer falar do meu amor para ela, não? Não quer ser diferente? Não quer ser sal e luz na vida dela, não? Então calma aí que eu vou te tirar e vou colocar outra aí para ser. O nosso erro é pedir para Deus tirar aquela pessoa que está nos perseguindo, em vez de pegar e falar: Senhor, me dê estratégia para que eu possa amostrar ela para você. Que eu possa te amostrar para ela e que ela venha mudar e daqui a uns tempos ela esteja de mão dada comigo, falando do teu amor e do teu reino. Então pense nisso. Quando você estiver numa escola, num trabalho, numa vizinhança que tem alguém que te persiga muito, peça a Deus estratégia para que você possa falar do amor de Cristo para ela. Amém? A conclusão dessa lição vai falar: Estevão, um dos 7 escolhidos para o trabalho social da primeira igreja, representa o modelo de uma igreja verdadeiramente bíblica, qualificado, cheio de fé e do Espírito Santo. Não teme se posicionar diante de um mundo e de uma cultura contrários. Não teme o sofrimento e nem mesmo a morte, na defesa daquilo que acredita e prega. É o modelo de uma igreja que, em vez de ficar no seu conforto, vai até as últimas consequências, arriscando-se pelo seu Senhor. Amém?
Espero que o Senhor Jesus possa ajudar a cada um de vós. Na próxima lição, vamos ler a lição 10, a expansão da igreja. Que o Senhor Jesus venha falar com cada um de vós. E que agora vamos fazer a nossa oração final. E que se você sentiu no coração de entregar a sua vida para Cristo, e vai nas igrejas, não tem coragem, porque tem muita gente ali olhando, se sente envergonhado, aonde você estiver aí agora, fala para Jesus que Ele é o dono da sua vida e é o único Deus na sua vida, e entregue sua vida para Ele. Amém? Oremos. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, muito obrigado pela aula de hoje, por essa semana que o Senhor nos deste para falar do teu amor, que o Senhor continue falando comigo e tomando a sua vida, a nossa vida em tuas mãos. Obrigado por nos ensinar mais um dia, que o Senhor continue conosco, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Até a próxima lição. Que o Senhor Jesus vos abençoe a cada um de vós. Obrigado por todos aqueles que assistiram e vão assistir nas redes